Sejam bem-vindos ao meu canal Nice to Meet you Canada, eu sou a Fernanda e hoje eu estou aqui com o Matt Gazzola aqui no canal para conhecer um pouco mais da história dele aqui no Canadá, que às vezes a gente se vê ali, né, muita gente vem aqui para o Canadá, é muito bom você ver as histórias das pessoas que buscaram esse sonho e conseguiram, então vamos conhecer um pouco mais sobre a história do Matt Gazzola. Muito obrigado pelo convite novamente. E vamos lá, como foi que você começou esse sonho canadense, quando você decidiu vir aqui para o Canadá? Bom, assim, sendo completamente sincero, eu nunca tive o sonho canadense. O meu sonho sempre foi sair do Brasil. Então começou assim, eu quero sair do Brasil. Eu achava que para isso eu tinha que ter um emprego numa multinacional e ser expatriado. Era a única forma que eu conhecia de sair do Brasil. E foi esse o caminho que eu tomei dentro do Brasil. Então eu fiz engenharia, já querendo ser administrador e ir para uma empresa de multinacional, fiz uma pesquisa de mercado, vi que dentro de empresas, a maioria dos cargos, né, maiores dentro das empresas eram de engenheiros. Então fiz engenharia justamente por causa disso, não porque eu gostava, isso eu sou muito sincero sempre em falar. E acabou dando certo, caí dentro de uma multinacional em vendas internacionais, então esse sempre foi o meu foco. Eu fui focado realmente para trabalhar aqui e ser expatriado. E eu não me importava realmente com o país. Seu inglês já era assim? Na faculdade eu trabalhei numa organização internacional, então na IESEC, não sei se já ouviu falar isso, tem nas faculdades brasileiras. Então é uma organização sem fins lucrativos, mas o que a gente faz, né? O que a gente fazia, o que a IESEC faz e que eu fazia também, era a gente fazer intercâmbios entre estudantes de faculdades para trabalhar em empresas ou projetos sociais nos países. Eu, por exemplo, fiz um projeto social na Colômbia. Então a gente tinha muito contato com um estrangeiro. Então na minha faculdade, como eu trabalhava nessa organização, tinha gente do mundo inteiro. Então eu praticava espanhol, inglês. Então eu saí do colégio com aquele inglês que todo mundo aprende no colégio, mas praticando eu já peguei o inglês legal. Então é isso, caí dentro dessa multinacional. Eu trabalhava com a América Latina, mas como eu falei, eu não tinha um desejo eu quero ir para o país tal. E como você caiu aqui, assim? Então, aí que eu estava dentro dessa empresa e comecei a pensar... Bom, na verdade, eu consegui uma oportunidade numa multinacional na Alemanha, eu morei 1 ano na Alemanha, então numa multinacional chique. Como engenheiro, eu trabalhei na Bosch lá. Ó, que chique. E eu fiz um esquema com a faculdade, ou seja, eu não me formei para pegar o meu visto de trabalho na Alemanha porque era facilitado. Se você não tivesse se formado, o teu visto saía muito mais fácil. E foi isso que eu fiz. Então eu meio que tranquei a faculdade, eles tinham uma matéria lá que era intercâmbio, eu me matriculei nisso aí e fui para a Alemanha. Só que eu ainda tinha que voltar então para me formar. Então quando eu voltei da Alemanha, depois de 1 ano, uma multinacional brasileira, que é a WEG, que eu tinha feito estágio, me chamou. E aí eu fui para a WEG trabalhar como engenheiro. E ali eu comecei a perceber que não era tão simples você ser expatriado por uma empresa no Brasil. Você ia precisar de anos, 7, 8 anos trabalhando lá. E aquilo começou a me dar um desespero, ou seja, eu comecei a pensar, eu estou no caminho errado, eu estou numa profissão que eu não gosto, que eu escolhi apenas para realizar o meu sonho, uma ponte para o meu sonho, mas vai demorar muito, eu não vou aguentar esse tempo todo sofrendo com isso. E ali me deu uma crise, que eu sei que muita gente que assiste aqui canal sobre Canadá é porque tá num momento de crise, né? Não quero mais o que eu faço da minha vida hoje, quero mudar, então eu passei por isso. E eu me demiti. Um belo dia eu me demiti da empresa, então tinha uma vida boa, carro, apartamento lá que eu tava morando bem, engenheiro de multinacional, mas eu falei, não é isso. E vai demorar muito para atingir meu sonho, eu me demiti. Aí vem o Canadá. Aí eu comecei a procurar países que me garantiriam a residência permanente, ou seja, qual país que eu posso ir, mas não para intercâmbio, país que eu posso ir e ficar, ou seja, constituir minha vida lá. E aí eu fui fazendo filtros e cheguei Canadá e Austrália, que são os 2 países que mais abertos assim que você tem. Para você ficar legal, né, no país. Exatamente, ou seja, que tem caminhos claros, né, de imigração, Austrália e Canadá. E aí eu coloquei os 2 num prós e contras e comecei a visualizar o que era pró da Austrália, o que era pró do Canadá e o que era contra dos 2 países. Aí veio a minha decisão pelo Canadá, por quê? Para vocês verem que eu não tinha sonho canadense nenhum, eu nunca tinha imaginado em Canadá. Eu vi que, a Austrália era muito longe, então fuso horário para falar com a minha família no Brasil ia ser muito complicado. Outra coisa, eu tô na Austrália e acontece uma emergência, porque afinal a gente tem família no Brasil, não é que eu ia largar tudo para trás e tchau família, né? Então, se dá um problema com a família no Brasil, para eu chegar da Austrália até o Brasil é 2 dias. E do Canadá você tem um voo direto, né? Então se eu sair, se eu sair aqui de Ottawa, por exemplo, que a gente tá agora, para chegar em São Paulo, eu tô no mesmo dia lá. Então isso bateu muito, contou muito. Então, conta muito isso. Fuso horário e outra coisa, o inglês. Então, o tipo de inglês, ou o sotaque do inglês, foi um pontinho ali, não é isso que fez a minha decisão, mas também ajudou. E aí eu decidi sobre o Canadá.
Entendi. E aí eu fui e fiz praticamente a mesma coisa que você tinha, o dinheiro que eu tinha, eu cheguei, limpei a minha conta, eu literalmente limpei a minha conta, entrei numa agência de intercâmbio e paguei o que dava para pagar, que era um college privado. Então fui para Toronto, então também você, fui para Toronto fazer um college privado, que era o dinheiro que eu tinha, com o plano. Aí eu vejo, vou fazer esse college privado. Esse plano é bem comum, chega lá eu vejo. Só que, por quê? Porque na época não tinha canal como Nice to Meet You Canada, não tinha tanta informação. Não tinha canal Matt Gazola, tinha canal só que falava sobre, olha aqui o Dollarama. Nem o Instagram na época não era forte, porque eu lembro quando eu vim também, eu não lembro de seguir pessoas do Canadá, assim, no Instagram, tipo... Não tinha um Canadá Diário, né, que é um canal aí que tem 15 anos já, o Dimitri lá, muita gente deve ter caído já no canal deles. Ali era muito a minha base, mas não tinha assim vem que eu te ajudo, entendeu? Que hoje em dia você encontra, né? Exatamente. Até com o nosso próprio trabalho, que é isso, é ajudar quem tá aí desse lado, não tinha isso. Pra quem não sabe, a gente até trabalhava mais junto, assim, né? Tipo, trabalhava junto em outra empresa, na empresa que o Matt ainda tem parceria. E então, assim, hoje em dia tem muito mais informação, muito mais ajuda para você não seguir ali. Eu gastei muito dinheiro, o que hoje eu penso e falo, poderia ter economizado se eu tivesse um plano melhor. Então, quem aí tá fazendo planejamento, precisa de ajuda, pode contar comigo, pode contar com o Matt para poder guiar vocês aí no plano de vocês. Exatamente, faria economizar não só dinheiro, tempo também, né? Tempo, exatamente. Você saber o que você vai fazer. Enfim, aí eu vim fazer esse college privado e aí eu fui descobrindo. Então do college privado eu tenho que ir pro college público, que vai me somar pontos para eu pegar o meu visto de trabalho, PGWP, e imigrar. Só que não, beleza, na teoria é muito bonito, né? Mas você chegar aqui, meu amigo, é ralar. Então isso é uma coisa também que canal de YouTube ele demonstra sim. Às vezes eu vejo um comentário, não sei se você já recebeu esse tipo de comentário, que as pessoas mostram que é muito fácil. Ninguém mostra que é fácil, cara. É que você tá olhando errado. Porque... Não é fácil, mas uma coisa também que eu defendo. Às vezes a pessoa fala assim, não é fácil. Mas, gente, a minha vida em São Paulo também não era fácil. Então, pra não ser fácil lá e não ser fácil aqui, eu prefiro não ser fácil aqui. Né? Então, eu acho assim, falar assim, não é que a gente tá vendendo um sonho que vai tudo dar certo de primeira. Não é. Mas eu prefiro a vida difícil aqui, de ralar, de não desistir, de continuar, do que a vida que eu já estava fazendo as mesmas coisas lá no Brasil e não estava sobrando R$1 no final do mês, né? Então... Isso você tem razão total, é verdade. Você vai passar o perrengue aqui, mas se tá passando no Brasil também, né, meu amigo? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô tendo que trabalhar muito para pagar o meu aluguel e a minha faculdade. Tá, na cidade que você mora, você não teria que fazer a mesma coisa? Trabalhar um monte para pagar o seu aluguel e a sua faculdade? Você só mudou de país. Então também, às vezes, muita gente às vezes tinha um estilo de vida diferente, aí quando vem para cá, acha que é mó perrengue. E não é porque o Canadá é perrengue, é porque o estilo de vida da pessoa Sim. E também porque a pessoa, às vezes, ela quer muito imediatismo. Ela acha que vai chegar aqui e vai ser tudo, que vai viver a vida que a gente vive hoje. Não. Demora. Demora. A gente não foi que a gente chegou e já tá nessa vida boa. Quantas vezes hoje eu trabalho de segunda a sexta até das 8 às 4:30 da tarde. Lindo, maravilhoso. Mas já trabalhei muito, assim. Já trabalhei 3, 4 anos, saindo 2, 3 horas da manhã do hotel, de trabalhar de coach check, de garçonete, de setup, que é montar mesa, essas coisas. Então, assim, tem essa parte de ralar que faz parte da minha história, tenho muito orgulho, até você chegar numa fase que você já fica um pouco mais confortável, né? Tipo... Até se me permite, eu quero falar sobre isso, que você tá ralando aqui e às vezes a gente encontra, assim, pessoas que estão há 8, 9 anos fazendo a mesma coisa e não estão evoluindo. Mas eu digo, o problema não é o país, o problema é a pessoa. Então, quando você tá aqui, você tem que procurar evoluir, você tem que procurar ir para lugares mais altos. Melhorar o network. Por isso que é bom esse trabalho que a Fernanda tá fazendo aqui no YouTube, de Nice to Meet You Canada, de mostrar a vida dela, para que você veja, se ela conseguiu, se ela fez isso, qual foi o caminho que ela fez? Eu vou me espelhar mais ou menos no que ela fez para chegar até aí, para eu conseguir também seguir. Mas às vezes a pessoa não, ela foca só no negativo e ela não evolui. E eu digo, se a gente conseguiu, tem caminho, tem como. É você que eu falava muito, eu falei isso no outro vídeo, eu falei assim, para mim, eu vou fazer até dar certo. Não tinha assim, se dar certo. Vou fazer até dar certo.
Porque não tinha outra solução pra mim. Ou eu fazia dar certo, Sim. ou eu fazia dar certo. Exato. E foi isso que aconteceu. Então eu não tinha ninguém pra me ajudar com dinheiro. Eu tinha que ralar pra trabalhar, pra pagar tudo que eu precisava e eu fiz dar certo. E uma coisa assim que eu acho muito importante aqui, você tem que dar valor a todos os empregos que você tem, todos, porque são esses empregos que vão te ajudar com network pra você melhorar outra função, outro cargo, enfim, tudo que você precisar. Por exemplo, o cargo que eu tive em Toronto, que me ajudou, e foi uma das referências que também me ajudou para esse emprego que eu tenho hoje, foi o gerente do hotel, que eu trabalhava lá de coach check. Então eu fui melhorando os trabalhos lá no hotel e na agência de eventos. E quando eu cheguei aqui, que eu tive essa entrevista para essa empresa, esse gerente foi uma das pessoas que foi referência lá para poder me ajudar. O Diego da Totem também foi uma das referências que me ajudou nesse novo emprego. Então, assim, é muito importante você se doar e você valorizar cada emprego que você tem, não importa o mais simples que seja, e usar esse emprego para melhorar o seu network. Você vai precisar daquelas pessoas ali algum dia. Exatamente, foi aí que eu caí nessa questão de imigração e ajudar estudantes a virem para cá, porque um dos meus empregos foi como guia turístico, uma coisa que eu amava, viajar e tudo. Então em Toronto, durante o meu college privado ainda, antes mesmo de entrar no público, eu comecei a ser guia turístico no Canadá, inclusive vinha bastante aqui para Ottawa, né, para Ottawa, trazer os estudantes. E aí, nesse emprego é que eu vi que muita gente que estava aqui fazendo inglês falava, pô, eu quero ficar no Canadá, o que eu tenho que fazer? E aí eu vi, pô, tem um mercado para isso. E aí eu comecei a me interessar mais e foi aí me aprofundando nisso que eu acabei trabalhando em agência de intercâmbio primeiro, né? E depois começando a trabalhar com caminhos para ajudar as pessoas a virem para cá. Qual que é seu canal? Fala aí qual que é seu canal. Canal pessoal. Matt Gazola. Isso. Então entra no canal Matt Gazola ou no Instagram, ou Matt Gazola. Então você vai ver lá, eu falo bastante. Também tem essa época aí de guia turístico. Tem vídeo meu lá de 2016, 2017, eu como guia turístico. Inclusive vídeo aqui em Ottawa, no aniversário do Canadá. Então, E o Matt é muito bom, desculpa. O Matt é muito bom também, assim, nessas notícias que soltam aí sobre imigração, sobre estudantes, ele sempre tá super atualizado em relação a isso. Tem muita coisa que às vezes eu fico sabendo pelo canal dele. Então eu falo, nossa, olha o que tá acontecendo. Então quem quer aí se atualizar de tudo que tá acontecendo, já começa a seguir o canal dele aqui. Beleza, muito obrigado. Imagina. É isso aí. Mas é verdade. Então, como guia turístico, eu vi que tinha um mercado para isso. Então, aí foi daí que eu fui para uma agência de intercâmbio e aí que eu comecei a descobrir este mercado. É isso que a Fernanda falou. Todo emprego te leva a uma coisa a mais, então você vai evoluindo. Mas o caminho daí da imigração foi simples, simples, né? Simples entre aspas, mas foi o planejado. College privado, college público, PGWP, Canadian Experience, ou seja, tempo de trabalho no Canadá, teste de inglês, pontuação, Express Entry e residência permanente. Qual teste de inglês que você fez? Eu fiz o CELPE. Eu fiz os dois. Eu fiz e eu fui muito mal, gente. Nossa, eu achei que assim... Mas porque eu entrei em pânico no teste. É porque o problema do teste é que assim, não é você saber ou não saber inglês, porque posso confessar também, tem uma galera que é imigrante aqui que não fala inglês. Não fala. Mas você tem que saber o teste. Então você tem que colocar a palavra que o teste quer, a frase que ele quer, o jeito que ele quer. Então você não é só saber falar inglês, é estudar o teste. Inclusive, se você está nesse momento, está no Canadá e está precisando de uma preparação, fala com a Fernanda, que eu tenho certeza que a Fernanda tem parcerias aí também, que ela pode te ajudar em escolas de inglês aqui que vão te preparar para o teste. Isso. Beleza? Eu achei que eu estava preparada na época, eu não fiz nada de curso, fui e falei, não, eu vou estudar aqui os vídeos que eu tenho e pronto. Gente, eu fui muito mal, mas eu fui muito mal mesmo, assim. E aí eu teria que refazer, né, o meu teste. Mas, enfim, passou, deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, o importante é isso. Então, nessa exatamente. caminhada, ou seja, quando eu tinha aquele meu sonho de ser expatriado por uma empresa, ou seja, eu estaria num país que talvez não fosse o que eu tivesse escolhido, mas é o que eu queria, e estar trabalhando dentro de um escritório de uma empresa. Hoje, eu moro no Canadá, sou residente permanente aqui, e o bom também é que eu tenho esse trabalho remoto, é que se eu quiser morar amanhã na França, eu simplesmente vou embora, entendeu? Então, no final das contas, te dá o dinheiro suficiente, né? Exato. Pra você... Então, no final das contas, a decisão que eu tomei de ter vindo para o Canadá, ela não só fez eu atingir o meu sonho, como ela passou, entendeu? Eu passei do que eu buscava. Então, claro, sempre evoluindo e sempre buscando evoluir. Eu não estava nunca satisfeito na onde eu estava, né? Você tem que ter essa boa ambição, né? De sempre querer o melhor. E que bom que deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. E é isso, persistir. E não é só persistir no sonho canadense. É o que você falou, é um sonho. Se você tem um sonho de morar, sei lá, em outro país ou fazer outras coisas, gente, não escute os outros. Só vai, porque é você daqui...
muita gente que ficou falando pra mim assim, nossa, não vai, você é doida, você é doida. Hoje me manda mensagem falando assim, você me ajuda com esse college? Então assim, isso acontece muito, então não escuta os outros não. Se você tem esse sonho, acredite e vai atrás. É verdade, é verdade. Então é isso, não tem muita coisa pra falar, mas é falar isso, persistência, porque vai precisar resiliência. Resiliência. Não é rápido, não é do dia pra noite, mas quem aguenta... Mas vale a pena. Quem aguenta chega no resultado. Olha a gente aqui, ó, depois do trabalho, sentado aqui no parlamento, tranquilo, de boa, sem estar de perrengue, sem estar no perrengue. Então é isso, vale muito a pena. Continue. Fora com o celular lá longe e sabendo que ninguém vai passar e levar o celular embora. A gente tava gravando as coisas no canal dele, depois vai lá conferir, minha bolsa tava aqui assim, ó. Tava cheio de turista aqui, minha bolsa tava aqui jogada. Então é isso que é uma coisa assim que não tem preço que pague essa liberdade da gente ter essa segurança aqui no Canadá. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo aqui no meu canal. Vou deixar aqui o link do vídeo do canal do Matt, então já vai lá seguir ele também. E até o próximo vídeo. Bye!